como filha, como serva e como vaso nas mãos dele. Isso para mim hoje é um grande privilégio. Eu sempre falo nos inícios, quando eu acho chique demais, eu acho, né? Quando eu venho pregar a palavra do Senhor, eu acho isso tão chique, dá um glória a Deus, porque para mim chique antigamente era botar uma roupa cara, botar um monte de dinheiro e droga no bolso e sair pelo mundão. Mas chique mesmo e privilégio mesmo é ter a responsabilidade de ter a palavra do Senhor e ter muito temor ao nosso Deus vivo, ao nosso Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. Então, isso realmente é um grande privilégio. Chique mesmo é estar na presença e na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigada, irmã Mariana, por ter me feito esse convite. Glorifica e exalta o Senhor, não só por ela, mas por toda a congregação Unidas em Cristo, que é quem tem me coberto de orações, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor José, glória a Deus, porque é um senhor qual me foi apresentado e tem me ajudado muito no meu ministério que Deus revelou para ele. Aleluia, e glória a Deus, que Deus derrame muitas bênçãos sem medidas sobre graça, sobre a vida dele, o ministério dele. Então, eu vou começar, como sempre, louvando, exaltando e engrandecendo ao Senhor. Louvado seja Deus, exaltado e engrandecido, aqui já na tua presença, na dependência debaixo da tua autoridade, Espírito Santo. Vai nos sondando, porque só tu é quem nos conhece. Derrama sobre nós a tua graça, a tua autoridade, a tua ousadia nesta noite. Abre nossos olhos e ouvidos espirituais. Vai nos sondando, Senhor, e nos conhece. Vai nos aquebrantando, oh glória, quebranta o meu coração. Transforma, Senhor, cada uma de nós. Transforma a mim, Senhor, conforme a tua palavra, oh glória, que eu não viva mais, mas que tua palavra viva em mim. Que eu não fale mais, mas que seja o teu Espírito Santo. E enche-me nesse momento, e enche as minhas irmãs, até que ache só tanto a ti, ó Senhor. Então, ó Deus poderoso, usa-me, Senhor. Vem me usar, Senhor, como um canal de bênção, glória a Deus, como ponte, oh glória, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abriga no deserto, como flecha que acerta, que tua palavra acerta, que a tua palavra é a flecha, que a tua palavra acerta o alvo, porque eu quero ser usada, Senhor, da maneira que te agrade, não da maneira que eu queira, mas da maneira que queira tu, Senhor. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, eis aqui a congregação Unidas em Cristo, eis aqui essa liderança, Senhor, mas não só que eu venha a ser usada, mas que cada uma venha a ser usada, transformada, quebrantada conforme a tua palavra, ó Deus. E nos conhece, vai nos enchendo, Espírito Santo, nessa noite, oh glória, vai nos enchendo, vai nos aquebrantando, vai abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais, para nos termos essa sensibilidade de ouvir a tua voz e transformar a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, conforme a tua palavra, e nos encher, Senhor, até que não tenha mais nada de nós, mas se ache só tanto de ti, Jesus, através do teu Espírito Santo, que é a luz que haja em mim e nas minhas irmãs e nos lares delas e nos meus filhos seja a luz do teu Espírito. Usa-nos, Senhor, glória, como um farol que brilha à noite, oh aleluia. Santo, 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 fonte sobre as águas, como a brisa no deserto, como flecha que acerte o alvo, oh Deus, eu quero ser usada da maneira que te agrade, de qualquer cor, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, porque nós sermos usada por Deus, até as pedras são usadas, assim Ele queira. Mas nós termos relacionamento com Deus é diferente. Porque Mateus 25 vai nos dizer: Senhor, mas eu curei em teu nome. Senhor, mas eu fiz isso em teu nome. Senhor, mas o aleijado eu orei, curou, andou em teu nome. E Jesus vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Então aqui não é o caso ser usado por Deus, porque qualquer um pode, assim ele queira.
O caso é ter relacionamento com Deus. O caso é ter palavra de Deus. O caso é ser a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E o tema que Deus me deu, porque eu digo, Senhor, eu não entendo nada de missões, nada de nações, sou zero. Aí o Senhor, desde ontem, eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu entendo qual é a responsabilidade do que possa sair da minha boca, que não é nada da minha carne, sim do Espírito Santo. Então, eu já comecei ontem, né, depois do convite da irmã Mariana, e nada de vir a mensagem de Deus, honestamente. Hoje de manhã, consagrei, jejuei, orei, viu? O dia que eu botei mais joelho no chão foi hoje, ô glória. Nada de vir a mensagem. Quando foi à tarde, o Senhor me deu a mensagem. Qual é a sua primeira missão? Aleluia e glória a Deus. E o Senhor disse para mim começar perguntando para uma ou duas irmãs que queira responder ou escrever aqui, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco, qual é a sua primeira missão? Qual é a primeira missão que você interpreta como qual é a sua primeira missão? Se alguém quiser abrir o microfone e quiser responder ou quiser escrever, glória a Deus, aleluia. Irmã Estela, Hum. ei, que isso? Eu, é, eu entendo como a minha primeira missão é permanecer em Jerusalém e buscar revestimento de poder com o alvo de levar a palavra de Deus. A minha primeira missão não pode ser só para mim, tem que ser para dividir. Amém? Amém, glória a Deus. Irmã Valda respondeu bem os dois temas que Deus me deu. Porém, o Senhor nos diz: a nossa primeira missão é conosco mesmo, é semear em nós, é plantar a raiz, semear. Como é que eu começo a semear? E Deus me deu Marcos 4, a parábola do semeador, né? Aleluia e glória a Deus. E o Senhor disse: o semeador, Marcos 4, verso 14 em diante, o Senhor diz: o semeador semeia a palavra. E a nossa primeira missão, que é algo que está ficando um pouco distorcido, é que nós achamos sempre que nós temos que alcançar as pessoas. A primeira pessoa que é alcançada somos nós. Então, a primeira missão está dentro de nós. Como é que eu semeio a palavra de Deus como primeira missão dentro de mim? Para semear, nós precisamos sempre de abrir um buraco, né? Qual é o buraco que nós abrimos? É aquebrantar o nosso coração, é abrir o nosso coração para que essa palavra seja semeada aos nossos corações. Mas vendo nos versículos aqui, as pessoas, quando elas ouvem a palavra de Deus como primeira missão, porque a primeira missão ela cabe a nós, e até a eternidade, até Jesus nos buscar, essa vai continuar sendo sempre a nossa primeira missão. Não é a nossa primeira missão, não é levar o evangelho. A nossa primeira missão não é converter as pessoas, porque isso não cabe a nós, é o Espírito Santo. A nossa primeira missão não é evangelizar a nossa casa. A nossa como primeira missão de quando temos Cristo, de quando a verdade foi revelada, de quando o nosso coração foi aquebrantado e foi aberto para semear essa palavra, a nossa primeira missão é para com a nossa própria alma, é para com o nosso próprio ser em Cristo Jesus. Essa é a nossa primeira missão. A primeira missão que temos é conosco mesmo. Por quê? Justamente para que não venha acontecer essas coisas que na parábola do semeador, Marcos vai nos relatar sobre isso. Louvado seja Deus. Por quê? Porque aqui quando o Senhor diz no verso 14, o semeador semeia a palavra. São estes, verso 15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada e, enquanto a houver, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Por que Satanás ele rouba a palavra? É outra grande interpretação que o Espírito Santo me deu, porque quando nós usamos
esse verso, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para roubar, matar e destruir nada material. Ele veio para roubar, matar e destruir, roubar a palavra, roubar a paz, destruir a paz, né? Roubar tua adoração, roubar teu momento com Deus. É isso que ele quer de nós. E ele consegue por muitas vezes, por quê? Justamente porque a palavra de Deus não está frutífera dentro de nós. Como é que ela não está frutífera dentro de nós? Quando nós não assemeamos ela 24 horas ao dia. Quando nós não usamos e verbalizamos ela 24 horas por dia. Louvado seja Deus. Por isso, ele consegue roubar a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Toda vez que você estiver em um culto, toda vez que você estiver em uma oração, pode observar que toda vez que nós estamos para vir fazer algo para Deus ou algo de nós relacionados com Deus, acontece alguma coisa. Um telefone toca, um filho chora, um marido chama, não sei o quê. Para quê? Para roubar aquela palavra que Deus quer semear no nosso coração. Para roubar aquele momento com Deus. Louvado seja o Senhor. Então, semelhante são estes os semeados em solo roxos, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, logo recebemos ela com alegria. Porém, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando, aí quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, veja que nós estamos vivendo muito essa situação. Tudo está nos tirando do foco de Jesus. Por quê? Porque não está enraizado, a palavra não está frutífera dentro de nós, porque ela não está enraizada. Aleluia e glória a Deus. É por isso que estamos, quando chega o momento da angústia, o momento da perseguição, o momento da tribulação, o momento da dor, o momento da doença, o momento da porta fechada, o momento do filho doente, o momento disso, o momento daquilo. Primeira coisa, o desespero começa a querer nos tomar. Mas quando temos a palavra enraizada e dando fruto, ela sendo frutificada dentro de nós, logo sair verbalizando a palavra, eis aqui a diferença. E eis aqui porque muita pessoa está perecendo na época de hoje, nos tempos em qual estamos vendo a depressão tomando a alma de um monte de pessoas. Olha, porque estamos vendo as angústias, os desesperos, os suicídios. Por quê? Porque a palavra não está enraizada dentro das pessoas. O meu bispo, que já descansa no Senhor, ele me dizia: o que falta em você é ler a palavra. O que falta em você é ter conhecimento da palavra. Jesus nos diz, né, que não adianta só dizimar, só orar, só jejuar, só isso, só aquilo, e querer anular outras coisas. Primeira coisa que tem que estar dentro de nós, enraizado, é a palavra, para que quando chegue momentos de perseguições, momentos de angústia, momentos de perturbações, momentos turbulentos em gerais da nossa vida, nós venha trazer, o nosso espírito traz, quando a palavra ela está dentro de nós, quando ela está enraizada dentro de nós, a gente vem assim, ó, automático no espírito. E aí eu verbalizo a palavra. Aleluia e glória a Deus. Então, outros os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo a fascinam da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Isso é o que nós mais estamos vivendo. Nesse momento, a irmã Valda abriu a live falando sobre isso.
Estamos em um mundo, porque veja bem o que Paulo nos diz, o que Marcos nos diz aqui. Ó, o fascínio, a fascinação das riquezas. Essa era eu antigamente. Eu me vi muito, me confrontou muito essa palavra. As riquezas, as coisas grandiosas, os brilhos dos prazeres momentâneos em gerais. Isso era eu antigamente. E as demais ambições. Então, Marcos, ele nos quer dizer as demais ambições. É isso que eu sempre falo e relato e repito. A gente observa muito dentro de nós, ou em nós, ou nos outros também, pecado como se fosse só sexo, álcool, droga e como se vestir. Mas a palavra de Deus nos diz que são mais do que isso as coisas. As outras ambições, elas são maiores. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ver sobre isso. Então, as ambições, quais são as ambições? Às vezes, nós tomamos 24 horas, o nosso dia tem, e qual tempo, e nós temos que refletir, eu já disse isso outras vezes, porque não sou eu que digo, isso é Deus que fala. Qual o tempo que estamos doando realmente para nos relacionar com Deus, em comunhão, em relacionamento, em intimidade, sem interferências de nada terreno nos atrapalhando? Estamos em um momento que nós achamos porque vamos no domingo à igreja, porque fazemos um evangelismo, porque dizimamos, porque ofertamos, porque tiramos um tempo para estar aqui orando, é o suficiente, não para o tempo de hoje. Porque eu vou lá para Mateus 4 e começo a meditar em Mateus 4 e vou aqui para fora e começo a ver como é que está a situação em Israel, como é que eu começo a olhar as situações que estão nas outras nações, como é que eu começo a olhar as situações dentro das igrejas, está tudo se cumprindo o que Mateus 24 me diz. Louvado seja Deus. Então, tudo se cumpre, tudo se encaixa. Então, a primeira missão da minha e da sua vida é cuidar de nós mesmos, é cuidar da nossa alma, é cuidar da nossa salvação. Porque quando nós vamos nos ocupar, às vezes, a intenção é certa, claro, com as outras almas, com as outras vidas, a gente começa a esquecer da nossa. E tem que ter muita delicadeza sobre isso, louvado seja Deus. Porque Mateus também nos relata que na hora do arrebatamento, uns vão ficar e outros vão. Alguém fica e outro vai. Vai ter hora que tu vai estar deitado do lado do teu marido, quando tu acordar, teu marido não vai estar, ou você não vai estar e ele vai ficar. Isso quem decide é Deus. Então é por isso que nós temos que ter muita delicadeza sobre isso, com a nossa própria alma, com a nossa própria missão, primeira missão, que é cuidar da nossa alma. E o que é que acontece? Vamos aqui para terminar o versículo. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por hora, viu? Depois que eu semeio a palavra de Deus, depois, primeiro eu me aquebranto, me arrependo. Busco a palavra de Deus para minha vida. Começo naquele aquebrantamento, que é o buraco que eu dei, o espaço que eu dei, a vida que eu dei a Deus. Ele vai, o Espírito Santo vai começar a semear essa palavra dentro de mim. Ela vai começar a criar raiz. Essa raiz vai começar a crescer e vai começar a virar uma árvore e vai começar a florir e vai começar depois a dar fruto. Louvado seja Deus. E aí eu vou para onde? Qual é a nossa missão? Porque aí passa a ser nossa, não só minha, mas de toda a igreja. Que é o quê? O que nós vamos ver lá em Gálatas, capítulo 5, o que Paulo nos fala. Louvado seja Deus. Eu amo demais a ele, vê sim? Glória a Deus, eu não vejo a hora de chegar na glória e poder abraçar Paulo, porque a valentia dele. Olha o que Deus faz com a vida de Paulo, o que Deus faz com a vida de pessoas. Irmã Valda disse algo que muita gente me disse, ou muita gente pensou, e pelo jeito que eu era, não tinham coragem de dizer na minha cara, que eu não queria compromisso com Deus, antigamente. E veja como a gente às vezes peca, né? Quando a gente não presta atenção da nossa boca
A gente peca, e foi linda a oração da irmã Valda, porque ela disse, mesmo que os olhos, eu interpretei assim, mesmo que os olhos, eu vou ali, eu falo de Deus, eu oro por eles, e não vejo, né, eles quererem compromisso com Deus, mesmo assim eu não quero desistir. Realmente, não desista, porque também disseram isso um dia a mim, que eu não queria compromisso com Deus, e falaram muito pelas minhas costas, porque a gente tem uma visão tão limitada, mas tem porque não quer buscar em dom espiritual, ter uma visão espiritual, a visão ampla de águia. Por quê? Porque se a gente enxergasse as pessoas como Jesus enxerga, a gente sabe disso, difícil é praticar, né? Se a gente enxergasse realmente as pessoas pelos olhos de Cristo, nossos olhos não condenariam ninguém. E eu vivi isso, né? E eu vivi. E a verdade é até que até mesmo eu sei que eu não queria compromisso com Deus, mas eu dizia a ele que eu não queria compromisso com ele, que eu primeiro queria compromisso comigo mesma, depois era com ele. E com Deus não tem isso, né? Com Deus não tem isso, com Deus não tem acordo, né? Tem que ser a palavra e tem que estar de acordo a palavra. E hoje eu entendo muito bem isso. Hoje eu compreendo também muitas vezes os corações das pessoas, busco cada vez mais a compreender, porque viver, fazer, primeira missão é cuidar de mim mesma, é cuidar da minha alma, é cuidar do nosso ser, é semear a palavra de Deus em nós, permitir que ela crie raiz, permitir que ela crie árvore, o tronco, permitir que ela venha dar flores para depois ela dar fruto. Quando ela começar a dar fruto, aí você vai para a segunda missão, sem esquecer da primeira. Por quê? Porque a vida espiritual, a vida do reino, ela é muito estreita. Então, nós vamos ver tempos e vivemos. Quem quer viver realmente uma vida com Deus, uma vida de relacionamento, uma vida de reino, é uma vida muito restrita. É uma vida muito de choro, como disse a irmã Valda. É uma vida de muita lágrima. Porque não é fácil a vida do reino. Não é fácil manter a salvação. Ele nos foi dado pela graça, mas nós temos que fazer a nossa parte para poder mantê-la, né? E para mantê-la, a gente vai semear com muita dor. Mateus 24 é muito claro, Jesus é claro em todos os aspectos, quando diz que nós vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados. Mas aí, quando isso começa a acontecer na prática, é normal que a gente sofre, gente. É claro que eu entendo. Eu passo por isso e eu sei que eu entendo. Mas eu passo com muita alegria no meu coração, porque eu sei que é necessário, porque eu entendi o que era. Por quê? Porque eu estou semeando essa palavra dentro de mim. Eu estou permitindo a palavra criar raiz dentro de mim. Para quê? Para que quando comece as lutas, para que quando comece as perseguições, para que quando comece as batalhas diárias que nós vamos ter, porque guerra a gente vai viver em guerra até Jesus voltar e nos buscar, ou até ele nos tirar daqui para a eternidade, nós vamos estar em guerra. Porém, nós temos que nos armar, nos frutificar na palavra, para que essa palavra esteja em nós, para que assim sim nós estaremos estabelecidos na nossa primeira missão, como primeira missão, que é guardar a nossa alma, que é guardar a nossa salvação, para poder prosseguir na segunda missão, que é as outras almas. E que é algo muito delicado, mas não descuidando da nossa alma, da nossa salvação. Cuidado quando nós olhamos e queremos muito a salvação de outra pessoa, a libertação de outra pessoa, o que você almeja perante uma outra vida, você pode descuidar da sua própria vida. Você pode descuidar da sua própria alma. Louvado seja Deus. Então, qual é a nossa segunda maior missão? A primeira é cuidar de nós mesmos, da nossa alma. A segunda, ela não passa a ser minha, ela passa a ser nossa, porque somos uma igreja, somos um conjunto. Então, a missão é nossa. Louvado seja Deus. É tanto que se a gente vai ver nos apóstolos, quando Jesus começou a discipular eles, Jesus separou dois de cada um para cada área. Nunca foi um sozinho. Então, aqui entendemos que a segunda missão somos em conjunto, em triplo, em quadriplo, em quantidade que seja, que esteja disposto
como a irmã Valda faz aí, que eu acho lindo, essa missão de evangelização, essa missão de estar ali ajudando dentro da sua igreja, essa missão de ser uma mulher de casa, que não é coisa fácil. Eu sei que não é. Então, Paulo nos diz em Gálatas, aqui, para a nossa segunda missão, que é levar esse evangelho para as pessoas, que é a segunda maior missão e única que nós temos. A gente tem duas grandes missões, uma conosco mesmo e a segunda para com o nosso próximo. Louvado seja Deus. E o nosso próximo que nós viemos interpretar não é só a sua casa, não é só o seu vizinho. Não, não. Nosso próximo é em geral, é por onde nós passarmos. Estamos em um tempo bastante, entre aspas, me perdoem, negligente para aquilo que eu pesquiso, para aquilo que eu vejo nas internets. Eu vejo pastores acusando uns aos outros, eu vejo canais de fuxico gospel, como se isso fosse uma coisa bonita, né? Eu digo, meu Deus, eu boto a mão no vídeo assim, as irmãs, eu digo, Senhor, perdoe, tenha misericórdia, meu Deus, liberta esse meu irmão. Eu fico aqui na madrugada só assim, libertando o povo. Por quê? Porque precisa ser liberto. Porque veja, como é que eu vou criar um canal no YouTube para falar mal do pastor que cobra para pregar? Eu estou sendo diferente dele? Não veja como é que estão as coisas distorcidas, como as missões estão sendo feitas de formas completamente distorcidas e erradas. E eles estão achando ali que eles estão fazendo certo. E o porquê? Porque Gálatas vai nos dizer. Então, aqui no capítulo 5, no verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Jesus nos libertou, certo? Para isso, ele veio para nos libertar. Mas ele diz: permaneceis firmes. Como é que eu me permaneço firme? Como é que eu consigo estar firme em Cristo? Na palavra. Não é só na oração, não é só no jejum, não é só na live, é na palavra. É onde eu vou me relacionar com Deus, é onde eu vou comunhar com Deus, é onde eu vou buscar intimidade e a face de Deus. É a palavra. E ela enraizada, e ela sendo árvore, e ela sendo flores, e ela dando fruto, ela vai começar a andar, em vez que eu ande, em vez que eu fale, ela já fala por mim, porque ela está enraizada em mim. Então a gente tem que observar isso. E aqui ele diz para nós tomarmos cuidado e ficarmos firmes, para a gente não voltar de novo o jugo da escravidão. E aqui, mais uma vez, eu digo, a gente falha em achar que o jugo da escravidão é só os vícios, é só o fato do sexo, é só as coisas aparentes, que eu vejo que existe muita mais dificuldade de nós libertarmos o que tem dentro de nós do que estava fora de nós. Muitas áreas da minha vida, ela vem sendo tratada com muita mais dor de que foi largar o sexo, de que foi largar a droga, de que foi largar o cigarro, de que foi largar a bebida. Porque vai mexer em feridas muito profundas. E quando é que eu sei que eu estou liberta, que eu estou curada, que eu estou tratada? Quando eu vejo automaticamente, ou as pessoas verem em mim a palavra. Em mim, eles verem em mim e em você a palavra. Eles verem em mim e você a luz do Espírito Santo. E essa é a nossa maior missão da nossa vida. Louvado seja Deus. Aí aqui, ele no verso 13 do capítulo 5, sempre de Gálatas, ele vai nos dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usais da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Veja bem, dependendo da forma que você vai interpretar o que ele está nos dizendo aqui, isso é muita questão de interpretação. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Glória a Deus. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos um dos outros pelo amor.
não vamos dar ocasião à carne. Quando o que acontece, né? Às vezes, porque somos carne, quando damos espaço a ela, aí quando olho para alguém, e foi dito, como a irmã Valda disse, bem colocado, essa pessoa não quer compromisso com Deus. Você está dando espaço ao Espírito Santo de Deus ou você está dando espaço à carne? Quando você olha para uma pessoa que tem problema com droga, esse drogado, essa prostituta, este bêbado, este mendigo, este isso, este aquilo, você está dando espaço à carne ou ao Espírito Santo de Deus? Quando nós falamos de carne, dependentemente como você foi doutrinado, por qual doutrina você vem sido dentro do evangelho, isso importa muito também, que forma você está sendo doutrinada, a quem você está ouvindo, se é o pastor homem ou é o pastor Jesus Cristo, né? Aí você vai depender de que forma você vai estar interpretando. Dá espaço à carne. Dá espaço à carne, cuidado. Não é só tanto, e repito, a área sexual, porque mais aqui a área sexual dá espaço à carne, não é só tanto fazer coisas que a carne deseja. No meu caso, que era sexo por dinheiro, que era sexo sem dinheiro também, que era qualquer coisa eu fazia para trocar com o meu corpo, bastava que fosse do meu interesse. Beber, fumar, me drogar. Isso eram as coisas aparentes da minha carne. Mas dá espaço à carne, podemos falar de um coração duro também. E mais aqui à frente, Paulo vai nos dizer sobre isso. Louvado seja Deus. Então, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sereis mutualmente, vede que não sereis mutualmente destruídos. Veja bem, era aquilo que eu estava dizendo antes, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Pensa numa coisinha complicada, com toda sinceridade, é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Outra como é, os dois primeiros mandamentos, que muitos acham que é as coisas mais fáceis, para mim as coisas mais difíceis, conhecendo a Bíblia, conhecendo o Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas, ter que estar o tempo todo vigiando o meu pensamento e o meu coração, para com minha língua não pecar contra Deus, nem com o meu pensamento pecar contra Deus. Que responsabilidade! E amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu fico imaginando como alguém podia amar uma Estela de antigamente. Que mulher complicada, que menina rebelde, que menina difícil era aquela. Como é complicado amar alguém assim? Mas isso é um mandamento, é uma ordem, é um princípio. Louvado seja Deus. Essa é a nossa maior missão que temos. E a missão que alguns podem interpretar de uma forma tão fácil, porque interpreta pecado só tanto os sexuais, como eu estava falando, e esquece de olhar bem e prestar atenção que, para mim, as maiores dificuldades é o que está dentro de nós do que está fora de nós, e não amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes amamos a Deus só da boca para fora, porque temos dificuldades carnais, porque a palavra não está enraizada em nós, para que nós venhamos renunciar, como a irmã Valda falou aí no início. Às vezes estão ligadas nos maridos, né? A irmã Valda disse, coisa que eu também já falei, nos maridos, nos filhos, ai, no próprio emprego, ai, no próprio isso, ai, no próprio estudo, ai, no próprio quê. Sempre eu, e esquece do próximo. E esquece, acima de tudo, do tempo com Deus, do relacionamento com Deus. Mas acha que o pouco tempo que dar a Deus já é o suficiente. É não. É por isso que tem muito irmãos nossos esfriando na fé. Não é não. E é por isso que Paulo vai continuar nos dizendo, aqui, cadê? Chega aí, eu marquei, Jesus Cristo está repreendido, em nome de Jesus. Então, ele vai nos apontar alguns tipos de pecado, né? Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a consuficiência da carne.
Andai no Espírito. Às vezes você quer xingar os outros, se você não estiver no Espírito de Deus, comigo já aconteceu. Eu tá em um jejum, não depois que eu me posicionei, tá? Isso um pouco antes, isso antes de eu ter me posicionado. Eu tá num jejum de dons e frutos do Espírito, o povo passa na rua me perturbar meu juízo, eu esculhambar o povo. Quem estava ali era o Espírito ou era a carne? Então, se a gente não andar todo o tempo no Espírito, se a gente não tiver muito ligado todo o tempo no Espírito, a gente vai dar muita mais voz à nossa carne do que ao Espírito Santo. E em pensamento, e em comportamento, e em atitudes, até que a gente venha fraquejar, como tem muitas pessoas que estão fraquejando por conta disso. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada e venho orando muito pela irmã Cida, porque eu, como todo mundo sabe, consumi muita droga mesmo na minha vida, louvado seja Deus. Droga demais. Se eu contar para as irmãs, ficam escandalizadas. E graças a Deus eu não tenho nenhuma sequela de depressão, de ansiedade, de nada. De nada. Por quê? Porque quando eu fui presa no primeiro mês, eu decidi me posicionar e viver isso aqui que eu estou lendo para vocês. Passei muito tempo, porque também tenho e compreendo vocês, não é que eu não compreenda, a, a meditar nessa palavra até que ela viva em mim, até que ela seja raiz dentro de mim, até que ela seja uma árvore dentro de mim, até que ela seja fruto dentro de mim, até que eu esteja, assim, só palavra, porque eu entendi o quanto é importante. E o quanto vamos precisar para esse tempo de hoje. Está cheia da palavra, enraizada na palavra. Louvado seja Deus. Porque aí aqui então, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são apostos entre si, para que não façais o que, porventura, veja do vosso querer. É uma luta contínua. É uma batalha contínua, eu e você, contra a nossa carne e o nosso espírito. Até enquanto a gente for carne, essa batalha que você tem, essa batalha que eu tenho, ela vai ter contínua. Mas quando eu andar e você andar no espírito, quando a palavra enraizar, quando a palavra for árvore, quando a palavra der fruto, você vai ver e você vai sentir a diferença que esse peso, essa tribulação, essa dor, ela é mínima na frente da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, oh glória, aleluia. Então, aqui ele vai nos apontar, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são. Aí ele vai apontar aqui, e eu não vou dar muita coisa, porque senão vai ficar muito tarde. Ele vai apontar muitas, né? Muitas aqui, depois as irmãs vão aí meditar. Ele vai apontar demais alguns pecados, aqueles que ele relatou, e ele sempre abrindo um parênteses, dizendo, né? Que é só alguns dos, porque tem muitos mais. Mas no verso 22, que é o que nós temos que ser cheia, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, ele quer nos dizer que quando nós temos isso e praticamos o que nós já temos na mão, não há lei, não há dor, não há tribulação. Eu digo pelo que eu passo, irmã, porque se eu fosse contar o que eu estou vivendo, não só a minha prisão, não, tudo que está me acontecendo, até o jumento lá da esquina chora. Mas eu estou tão alegre, eu estou tão em paz, porque eu estou aprendendo a exercer essa autoridade que Deus me deu. Eu estou aprendendo a exercer essa paz que Ele me deu. Eu estou aprendendo a exercer o dom e os frutos que ele já nos deixou para que flua dentro de nós, para que nós venhamos praticar. E aqui finalizo com a nossa segunda maior missão, que ele termina dizendo assim: porque isso, por isso, enquanto tivermos oportunidade, focamos o bem.
Ai, peraí, desculpa, gente, é que todo mundo sabe aqui que eu não sei ler direito o português, né? Eu leio a Bíblia pela graça de Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu amo demais isso aqui. Isso aqui é a nossa segunda maior missão. Enquanto você tiver oportunidade, glória a Deus, cuide da sua primeira missão, da sua alma. A segunda maior responsabilidade de missão que eu e você temos é cuidarmos uns dos outros. E família de fé, minhas irmãs, que eu sei que são tudo cheias de mulher de Deus aqui, não interprete como se fosse só quem está dentro da igreja com a Bíblia debaixo de braço e uma saia longa, não. Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Toda vida que passar por alguém, não passe na velocidade do tempo, esquecendo da sua maior missão, da sua segunda, perdão, maior missão, que é olhar para aquela pessoa e dizer, Jesus te ama. Quer entrar num bar e comprar um café, uma coxinha, entregar lá, aquele que está lá assim sujo, aquele que está lá assim drogado. É poder você tirar um dia da sua semana ou a cada 15 dias e ir num hospital visitar aquele monte de gente que está lá abandonado nos corredores. É você ir lá no centro de reabilitação uma vez no mês, a cada 15 dias, mas se ponha à disposição de fazer a sua missão. Pai amado, Pai querido, poderoso, majestoso e glorioso Deus, enche-nos nesse momento, Senhor. Transforma-nos conforme essa palavra que tu nos deste, ó Pai. Que a tua palavra viva em nós, Senhor. Que nós não venhamos mais viver, Senhor, pois estamos cada vez mais em tempos difíceis, ó Pai. Precisamos ser cheias, Senhor, da tua palavra. Precisamos ser como Pedro, Senhor, buscar tanto que por onde nós passemos, ó Deus, pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam tratadas, porque nossa segunda maior missão, Senhor, é as almas, para onde elas vão, Senhor. Nossa segunda maior missão é nos preocupar com essas almas, meu Deus, que estão cada vez mais perdidas, Senhor. Porque tem o ausência do teu Espírito. Porque muitas vezes estamos sendo negligentes, Senhor, com a nossa missão, meu Deus. Quer ir atrás dessas almas, Senhor. Quer tratar dessas almas. Quer ter cuidado com cada uma delas, Senhor. Às vezes precisam só de um pai de Senhor Jesus. Às vezes precisam só dizer Jesus te ama. Às vezes precisam só de um alimento, Senhor. Então nos ajude, Senhor, a reconhecer a nossa segunda maior missão, estar ainda aqui nesta terra. É ter cuidado, Senhor, com essas almas. É ter cuidado para não deixar elas perecerem, Senhor. É ter cuidado, meu Jesus, para que elas não vão para o inferno, Senhor. É nos dar em nós, Senhor, a autoridade, a ousadia. Levanta-nos, ó Deus, com tua autoridade, Senhor, com tua graça, com tua ousadia. Põe esse verdadeiro valor como princípio de missão, Senhor. Que por onde nós passarmos, nós fazemos a nossa segunda maior missão, que é ter cuidado com cada alma dessa, independentemente, ó Pai, do que ela esteja fazendo ou vivendo, Senhor. Porque foi por isso que tu me resgataste, porque muitos tiveram misericórdia da minha alma, ó Deus. E hoje eu posso estar aqui para testemunhar, ó Pai. Então que nós não venhamos ver, ó Deus, pelos nossos olhos humanos, Senhor, e sim pelo teu olho, Jesus Cristo. Faz com que tua palavra, como primeira missão, enraize em nós, Senhor, com um coração aquebrantado, com um coração arrependido, com um coração genuíno, ó Pai, em nome de Jesus, que ela se transforme dentro de nós, que ela viva em nós e que nós não venhamos mais viver, para assim nós fazermos a nossa segunda maior missão, ó Pai, que é resgatar e cuidar de almas, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. Amém, Amém. Deus. Que linda, minha irmã, essa palavra. Que o Senhor continue te abençoando, te
falando. É uma palavra para a gente pensar muito, né? Porque realmente a nossa missão é nós cuidarmos primeiro, primeiro do nosso coração, primeiro da nossa vida com Deus e cuidar do outro, né? E nós todos, como você disse, estamos aqui já que nos convertemos, temos já o direito da vida eterna, eu sempre digo isso, porque ainda